semanas depois. Eu quero ler com vocês nosso propósito nesse mês de outubro, tanto nos editoriais do boletim, quanto nas mensagens dos cultos matinais, é discorrer sobre a fé reformada e sobre algum aspecto desta fé. E nós estamos no culto matinal discorrendo sobre a justificação. Eu disse aqui no domingo passado que é a espinha dorsal do entendimento que nós temos a respeito da obra de Deus em Cristo Jesus para nos alcançar. Compreender a doutrina da justificação faz com que a gente entenda tudo aquilo que as Escrituras falam a respeito da justiça e do amor de Deus, da salvação. Eu quero que você abra sua Bíblia aí em Romanos 5. Nós falamos na semana passada, nos versículos 1 e 2 do capítulo 5, apontando os benefícios da justificação. Os irmãos estão lembrados que nós discorremos de maneira muito objetiva sobre esses benefícios, que são os benefícios que recebemos quando Deus nos justifica em Cristo Jesus pela fé. Nós alcançamos paz com Deus, nós temos o acesso livre a Ele, sem mediação de homens, e sim do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor. Nós temos a graça do Deus vivo conosco, e nós temos a presença gloriosa de Deus ao nosso lado constantemente. Hoje eu quero ler os versículos 3 a 5 de Romanos, capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém. Graças a Deus. O apóstolo Paulo vai de maneira muito clara numa crescente quando ele fala da justificação. Ele apresenta os benefícios da obra de Deus em nos justificar. Se você se lembra, nós falamos no capítulo 4, versículo 25, que Jesus Cristo ressuscitou por causa da nossa justificação. E quando Paulo termina o capítulo 4, trazendo o exemplo de Abraão e Davi, que foram justificados pela fé, e ele conclui esse raciocínio dizendo que Jesus ressuscitou para nos dar a garantia da nossa justificação. O capítulo 5 ele já começa dizendo: olha, justificados pois, então agora, entendendo isto, que Jesus ressuscitou para que vocês pudessem ser reconciliados com Deus e ter a garantia da obra da justificação, vocês obtiveram paz com Deus, vocês têm livre acesso a Ele, vocês têm a livre graça de Deus com vocês de maneira abundante sendo manifestada, vocês têm a presença gloriosa dEle com vocês. E Ele diz: olha, se alegrem com isto. E é muito bom nós nos alegrarmos, né? Em falar da paz de Deus, em falar da graça de Deus, em falar da presença de Deus, em falar da glória de Deus, traz alegria. Agora Paulo diz: mas não somente isto, não se sintam felizes por causa disso, porque isto de fato é um grande benefício. Inclusive Jesus Cristo, em certa ocasião, advertiu os seus discípulos dizendo: olha, vocês não fiquem muito alegres porque os demônios se submetem a vocês. Não tenham muita alegria porque vocês expulsam demônios. E a gente poderia trazer aí muitas coisas para alistar quanto àquilo que nos traz alegria, de coisas que são de fato extraordinárias, que são
portentosas, de feitos gloriosos. A gente poderia listar muitas coisas que nos alegram. Agora dizer o seguinte: não somente isso, mas se alegrem também nas tribulações, a coisa começa a estreitar. Então Paulo fala agora do caráter da justificação. Caráter significa características, marcas. E nós temos aqui pelo menos 4 traços que perfilam o caráter daquele que foi justificado. Há pelo menos 4 coisas que marcam a vida de quem foi alcançado pela graça redentora de Deus em Cristo Jesus e que recebeu com isto a justificação para os seus pecados. A primeira palavra que Paulo usa aí, para nos alegrarmos, é nos alegrarmos nas próprias tribulações. Do ponto de vista humano, é muito difícil você se sentir alegre por um momento de tribulação na sua vida. E, honestamente falando, ninguém vai ficar alegre aqui porque teve a notícia de um exame com uma enfermidade grave. Quem é que vai ficar alegre? Na verdade, é muito difícil você receber um resultado de um exame médico dizendo: você agora é diabético. Já pensou? Tem gente que vai entrar em parafuso. Ou então recebe a notícia: você está com uma enfermidade degenerativa. Descobre que tem um lúpus da vida. Ou então recebe a notícia de que você chega alegre para trabalhar e quando chega lá está a carta de aviso prévio. Quem é que vai se alegrar com isso? Ou você vai para o restaurante ali, no Coco Bahia, que eu conheci sábado, quarta-feira passada, gostei muito. Estaciona o carro e quando sai, cadê o seu carro? Alguém pediu emprestado e levou. Em sã consciência, ninguém vai sentir-se alegre, ninguém vai exultar, ninguém vai pular com isto, porque a palavra que parece que para gloriar significa saltar de alegria. Então Paulo não está falando de tribulação em termos de situações que são humanas, é se alegrar nas tribulações que são de origem espiritual. São os problemas de ordem espiritual que nem sempre se desconectam dos problemas do dia a dia, porque nós somos um todo, somos um somatismo, e muitas vezes os problemas de enfermidade, de perdas ou de situações adversas do nosso dia a dia, da nossa vida como seres humanos, Deus está nos ensinando alguma coisa. Mas de fato o que temos que ter em mente é que o Senhor nos chama a nos alegrarmos com as tribulações. E a palavra que aparece aqui para a tribulação é a palavra usada para a pressão que se impõe sobre o caroço da azeitona, de onde é extraído o óleo da oliveira. E o óleo da oliveira é o óleo da unção, é o óleo da alegria, é o óleo da confirmação. Inclusive era usado como produto medicinal. Então, quando Paulo diz, olha, não somente se alegre nas tribulações, ele está dizendo, quando você for espremido por causa do amor a Deus, quando você for espremido por causa de situações adversas, quando você for espremido por causa de perseguições, quando os momentos tribulacionais chegarem à sua vida, quando as dificuldades baterem à sua porta, quando os sofrimentos por causa do amor a Cristo e ao Evangelho chegarem a você, se alegrem. Fiquem felizes, porque na realização da obra do Senhor,
nós vamos ter muitas vezes ocasiões em que vamos sofrer. E como é que devemos nos alegrar nesse sofrimento? Como é que isso é possível? Simplesmente com a certeza de que confiamos num Deus que nos fará triunfar ante as tribulações. Foi assim com o povo dele no passado, foi assim com os seus discípulos, foi assim com a história da igreja, será assim comigo e com você hoje. Sofrimento relacionado especialmente à tribulação aqui, em decorrência ao amor pelo Evangelho, ao amor por Cristo Jesus, serve para nos ensinar duas coisas básicas que eu queria deixar com você nesta hora. Primeiro, para mostrar que a nossa fraqueza, quando estamos aflitos, quando estamos atribulados, serve para que o poder magnificente de Deus se apresente em nós. Amém? Por isso que Paulo dizia: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então não tome a tribulação como um momento de derrota, como um momento de perda, como um momento de dificuldade apenas, mas aproveite para experimentar o magnificente e maravilhoso poder de Deus na sua vida. É nesta hora que nós vemos grandes coisas de Deus acontecerem em nossa vida. Em segundo lugar, você entenda que esse sofrimento que nos mostra o quanto Deus é forte, nos fará entender que somos pessoas insuficientes, que precisamos todos os dias da suficiência de Cristo em nossas vidas. Então, entender sobre a tribulação, entender a necessidade de Cristo Jesus ao meu lado. Vivemos numa época, eu sempre digo e repito isto aqui, onde as pessoas vivem o tempo da autossuficiência. Quando a irmã falava aqui dos livros daquele autor, livros de autoajuda, eu acho que o tempo do século 21 que tem gerado gente distante de Deus, não estão precisando dessas pessoas de autoajuda, elas estão precisando da ajuda do alto, olhar para o Senhor, porque a autoajuda nenhuma, de nenhum trabalho psíquico emocional, por mais valor que exista, poderá alcançar a nossa alma, o nosso ser, aquilo que mais precisamos, que é Deus. Só Deus nos será suficiente. Amém? Aí ele diz o segundo traço desse caráter cristão, olha só, porque as tribulações, o que fazem elas? Produzem perseverança. Produzir significa trazer a efeito. Produzir significa resultar em algo. Produzir significa realizar alguma coisa. E quando somos atribulados, esta tribulação vai produzir em mim e em você um segundo traço do caráter de quem é justificado: a perseverança. E perseverar, meu irmão, minha irmã, significa permanecer sob tremenda pressão, sem sucumbir, sem ser vencido, sem perecer, sem desistir. Perseverar é persistir, é a força para suportar, é muito mais do que simplesmente escapar. Perseverar é entender que Deus nos dará condições para suportarmos, até porque ninguém é aprovado além das suas forças. Ninguém. E não adianta, existe um segmento evangelical brasileiro aí, que apresenta uma mensagem de que para que a pessoa tenha experiência com Deus, para que a pessoa tenha poder espiritual, para que a pessoa seja alguém de fato consagrado, ela tem que passar pela mesma experiência que fulano passou. E a gente inclusive traz a escola do aprendizado
de experiências e quer repetir a experiência de fulano e beltrano. E olhe, determinados líderes espirituais que passaram por momentos difíceis, muitas vezes querem impingir em seus seguidores aquele mesmo tipo de drama, para qualificá-los. Não é isso, queridos. Cada um tem a sua própria capacidade dada por Deus de suportar determinadas coisas. Deus não dará além das nossas forças, mas nos dará a cada um, diante do seu momento tribulacional, o poder para suportar aquele drama, aquela dificuldade. Cada um na sua experiência, cada um com o seu aprendizado. Deus vai dar a este perseverança, até porque é um dos pontos doutrinários da nossa doutrina reformada, a perseverança dos santos. Você tem aí um resumo bem curtinho no boletim de hoje, lá no final da mensagem. Portanto, meu irmão, minha irmã, a força para suportar é basicamente o resultado que o Espírito Santo opere em nosso coração, na vida daqueles que são filhos de Deus, para que esses possam perseverar, ficarem firmes no que têm e continuarem, permanecerem fiéis até a morte. Amém? Duas experiências eu tiro daqui então para mim e para você. Primeiro, que a perseverança vai produzir em nós um caráter cristão. A palavra que aparece aí para perseverança é a mesma palavra usada para provação, para ser provado e aprovado. Eu acredito que você já tenha tido experiências grandes de provação na sua vida, e deve ter percebido que em momentos onde parecia que você não ia suportar, você conseguiu passar e chegar ao fim, depois de tudo, glorificar e exaltar a Deus. Acredito que aqui nesse ambiente tem pessoas que assim experimentaram. E em segundo lugar, meu irmãozinho, minha irmãzinha, a perseverança nos fará como filhos de Deus mais purificados. É a ação do Espírito Santo de Deus para nos provar e nos fazer mais puros. Essa palavra que aparece aí para perseverança é a palavra usada para purificar metais. Nos laboratórios, não pense que o anel de ouro, a aliança de ouro, o metal de ouro, ou de algum metal precioso que você usa aí em sua mão, chegou aí sem passar pelo cadinho. Que é um recipiente pequenininho, e aqueles que estudaram na escola antiga, antes da lei 5692, de 1969, deve ter ido para o laboratório da escola e fazer experiência com um cadinho, que é um recipiente de porcelana branquinho, não é isso, seu Jairo? Que nas aulas de ciências físicas biológicas a gente aprendia a como em alto grau de temperatura purificar alguns metais. Deixa eu abrir aqui um parêntese que eu não disse no dia que eu falei sobre isso. Foi aí que eu aprendi. Eu não sei se você sabe, mas eu fui campeão de futebol de mesa no Rio de Janeiro e em Natal, no Rio Grande do Norte. Botão, jogo de botão, o famoso jogo de botão. E eu aprendi a fazer o meu goleiro com caixa de fósforo, revestida de espuma, com fita isolante. Agora, para o goleiro não ficar, alguns colegas faziam o goleiro com pedrinhas, com caroço de milho. Como eu havia aprendido na escola a derreter metais, eu ficava atrás de chumbo, derretia chumbo no formato da caixa de fósforo, botava, meu goleiro nunca caía. O botão vinha, batia, quem batia e ia para longe era o
o botão do meu adversário. Fui campeão, até outro dia eu encontrei minhas medalhas guardadas. O cadinho é este objeto que era levado para os metais serem purificados, para as escórias serem tiradas e chegar o metal puro, no caso o ouro, a prata, o bronze ou qualquer outro tipo de joia, chegar pura para ser usada sem contaminação. Então, meu irmãozinho, minha irmãzinha, quando Paulo fala de perseverança, o caráter do cristão provado é para que ele seja puro, tenha mais pureza na sua relação com Deus. Somos levados ao fogo pelo Espírito Santo para ficarmos melhores como crentes, para sermos melhores cristãos, pessoas mais bem preparadas na santificação. Terceiro traço do caráter, já ir finalizando, ele produz o quê? Veja só, a tribulação produz perseverança, mas a perseverança produz experiência, é outro traço do caráter cristão. A experiência aqui basicamente é o resultado daquilo que o Espírito Santo operou no coração do crente. Depois da tribulação e da condição de permanecer firme, a suportar aquele momento tribulacional, ele agora tem experiência. Por isso que Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 7, ele fala que quando nós somos atribulados, nós o somos para que tenhamos experiência, possamos consolar a outros que estão passando pelos mesmos dramas. A experiência, queridos, é o resultado direto de quem foi atribulado, perseverou, agora vai ter o que ensinar de Deus às demais pessoas. Esse é o terceiro traço do caráter cristão. E por fim, o último traço qual é? E a experiência produz o quê? Esperança. Aí vem, queridos, essa palavrinha é a única que vem com um acréscimo de explicação. E essa esperança não confunde, versículo 5, sabe por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O quarto traço do caráter cristão é a esperança. O crente em Jesus Cristo tem esperança sempre. Faz parte dos 3 elementos de virtudes que nós chamamos teologais: a fé, o amor e a esperança. E esses 3 estão aqui em Romanos 5, quando fala de justificação. Pela fé você obtém os benefícios, pela graça você recebe o caráter, e por causa do amor de Deus você tem esperança. E é fácil entender isso, sabe por quê? Presta atenção no que eu vou te dizer. Quem é justificado jamais abandona Deus. Sabe por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em seu coração de maneira profusa. A palavra que aparece aqui para derramar significa para enxurrada, inundação. Deus não nos derramou do seu amor em gotículas contadas de um conta-gota. Deus nos derramou do seu amor de maneira superabundante, de maneira graciosa, generosa. E esse amor de Deus é que nos dá esperança de continuarmos. Não é o nosso amor por Ele. Ainda bem, porque eu sou tão volúvel. Você muda tão facilmente de humor. Você tão rapidamente muda de ânimo. É só você se lembrar de um dia dessa semana, como é que você estava. Lembra, não precisa ir muito para longe não. E a gente, algumas pessoas aí do mundo secular dizem assim: fulano hoje acordou com o pé esquerdo. Qual a diferença do pé esquerdo para o pé direito? Nenhuma. Superstição que inventaram aí.
Mas às vezes você acorda, ou tem um dia um pouco, sabe, ao avesso. E aquele ânimo que você estava no dia anterior, parece que não existe mais, foi embora. E tem gente que diz assim, não passe na minha... Tem gente que ainda avisa, viu? Ó, não passe na minha frente hoje, que hoje eu não estou bem. Imagine você, se a nossa esperança em Deus fosse baseada, fundamentada, limitada no meu amor por Ele. Eu estava perdido, meu irmão, minha irmã. Não ia continuar jamais, porque eu sou tão mutante em meu humor. Ainda bem que o que me sustém é o amor dele que me atraiu a Ele próprio, que é eterno, que é maravilhoso, que é imutável, que é superabundante, que me sustenta. Ele foi derramado, ele foi trazido, e a palavra que aparece aí para derramar significa, traz a ideia de refrigério, de encorajamento espiritual. É o amor de Deus que vem naquela hora da tribulação, que você está passando por um momento difícil, e persevera, o Espírito Santo dá essa condição, você experimenta alguma coisa, mas vem o amor de Deus e te enche, para que a tua esperança não se confunda, e você seja reanimado a continuar. Que maravilha! Refrigério e encorajamento é o amor de Deus que nos dá, quando Ele derrama com profusão sobre nossas vidas. Então, qual é a lição para mim e para você nesta manhã? Que o Espírito Santo, do coração do redimido, derrama de forma abundante o seu amor, nos supre gratuitamente, nos traz suficiência abundante e nos faz pródigos e vencedores de maneira copiosa. O amor de Deus por nós caracteriza que somos justificados. Que Ele nos abençoe. Que você nesta manhã saia daqui compreendendo o grande amor de Deus que é derramado em nosso coração, para que na tribulação possamos perseverar e, mantendo-nos firmes, aprendamos com aquela hora e tenhamos a nossa esperança renovada no Deus que está conosco, no Deus que está em nosso lado. Entenda isto como um caráter para quem foi justificado. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e encerrar a nossa programação nesta manhã, abrindo o nosso inário no hino Refúgio Verdadeiro. Giraldo, nos ajuda aqui, por favor. (145) do Inário Novo Cântico. Nós vamos encerrar o mês de outubro, lá no dia 27, e vamos falar, depois de termos falado dos benefícios do caráter, nós vamos falar do livramento que a justificação produz em nós. Vamos cantar Refúgio Verdadeiro.